A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Mas tu sabe como ela pode afetar diretamente a sua vida e o seu bolso? Eu sou Nabor Leodoro, especialista em investimentos pela Ambima e sócio fundador da Nahu Investimentos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a Selic pode influenciar o dia a dia da sua vida e como ela impacta o seu bolso e as suas decisões de compras no final do dia e no final do mês. A Selic nada mais nada menos do que a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Essa taxa básica de juros ela é definida pelo Banco Central através do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E uma coisa muito interessante que aconteceu no governo passado foi que o Banco Central passou a ter a autonomia do governo. Então o que quer dizer isso? O governo atual não consegue influenciar diretamente nas decisões do Banco Central, que isso é muito ruim para um país. Imagina um governo que pode influenciar diretamente lá nas decisões do Banco Central em subir ou descer a taxa básica de juros da economia. Então com isso, hoje o Banco Central ele é autônomo, ele tem autonomia para definir para onde vai e para onde vai o rumo da economia brasileira. O exemplo claro disso é que o Lula nomeou, indicou o Gabriel Galípolo como o atual diretor, o atual presidente do Banco Central. E ele foi contra a convicção de Lula, aumentando a taxa Selic. Então mostra como é muito importante o nosso Banco Central ser autônomo. Mas vamos parar de falar quem decide tudo isso e eu vou falar para vocês como funciona a Selic na prática. A Selic é a taxa básica de juros, como eu falei para vocês, que vai nortear os juros da economia. Então quando a Selic está alta, como ela chegou agora em 15%, é muito ruim para quem quer consumir. Por quê? Porque os juros dos empréstimos ficam muito ruim. Para quem quer empreender também fica muito ruim, porque a pessoa vai pensar 10 vezes antes de abrir um negócio com aquele pensamento. Se eu colocar 100 mil reais, esse meu negócio, esse meu empreendimento vai me retornar quantos por cento ao ano? Se me retornar 12, não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu tenho risco no meu negócio, enquanto na Selic, investindo num título público, eu tenho 15% ao ano. Porém, para o investidor é muito bom. Hoje a gente consegue sem risco, vamos dizer isso em tese, porque a gente vai ter o risco bancário, retornos aproximados de 14,90% ao ano. Mas por que 14,90%? Porque quando a gente investe em títulos bancários, a gente sempre vai estar atrelado geralmente ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E esse CDI, ele vai derivar da Selic e geralmente vai ser 0 menos 10 negativo a Selic. Então hoje a gente vai ter uma Selic em 15% e um CDI em 14,90%. Com isso fica muito atrativo para o investidor investir. Porque se a gente grosseiramente novamente pega e divide a nossa Selic por 12, a gente tem um retorno aproximado de 1,25% ao mês. E com isso, o investidor consegue aplicar ali e ganhar 1,25%, 1,20% ao mês, sem risco, mas com risco bancário. Então, o que acontece? Quando o Banco Central ele aumenta a Selic, ele não aumenta porque ele quer. Ele aumenta com o fundamento de baixar a inflação. Então, a Selic nada mais, nada menos do que é o remédio para a nossa inflação. Quando a inflação começa a subir, os preços começam a subir no país, o Banco Central aumenta a Selic para reduzir o consumo, o pessoal parar de construir, parar de comprar carro novo, parar de fazer reforma, parar de empreender, para o consumo baixar, a inflação voltar a baixar e eles voltarem a baixar a Selic. Quando eles baixam a Selic, é porque vamos supor agora que eles continuem aumentando a Selic e a Selic chega a 20%. Provavelmente isso não vai acontecer, mas se chega, o nosso consumo no Brasil vai baixar muito, porque o pessoal não vai querer mais pegar crédito, o consumo vai baixar e com isso a inflação volta a baixar. Sempre a lei da oferta e demanda. Quando a inflação começa a baixar e baixa muito, o que o Banco Central faz? Ele abaixa a Selic para incentivar o consumo, incentivar o pessoal voltar a empreender, voltar a negociar, voltar a comprar. Com isso, a inflação volta a subir. Então é sempre essa máquina girando. Selic subindo é porque a inflação está subindo bastante. Quando a Selic volta a baixar ali, é porque ele quer incentivar que a inflação suba novamente para poder gerar um mercado competitivo. Um país sem inflação é um país que não tem competitividade. Por isso que quando a gente vai falar de um planejamento fiscal para um país, ele sempre tem a meta da inflação. Qual que é a meta da inflação de um país? Por exemplo, o Brasil tinha uma meta de 4,5%. Não conseguiram bater a meta, a inflação foi superior a isso, por isso a Selic está muito alta. Então, largam a Selic lá em cima para controlar a inflação voltar a baixar. Praticamente a Selic é isso. De forma grosseira, é os juros que vai mandar na economia. Vai falar para onde vai os juros dos empréstimos e vai falar para onde vai os juros para você investidor. Então hoje para quem é rentista e gosta de investir em títulos de renda fixa, está muito atrativo. Por quê? Selic lá em cima, juros lá em cima, a gente consegue rendimentos altíssimos. Só que por outro lado, a bolsa de valores volta a cair. Porque em vez de tu investir num ativo de risco para ganhar seus 8, 9% ao ano, tu vai investir num produto que não tem risco, que é um risco bancário, em vez de investir numa ação. Então agora a bolsa de valores volta a baixar e as ações ficam muito baratas. Então também é uma oportunidade de compra. É isso que eu falo muito para clientes meus. Por exemplo, hoje o juros está muito bom, vou investir somente em renda fixa? Não, a gente tem que olhar agora com cuidado para a renda variável porque vai ter boas oportunidades. Quando a Selic
Selic volta a baixar, o pessoal quer migrar para renda variável para buscar mais retorno. E com isso, inflaciona o preço das ações. Então, quando tu vai investir, tu não tem que investir somente aonde o jogo manda. Tu tem que olhar aonde está a melhor oportunidade. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido como funciona a Selic. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que não saiba como funciona. Se inscreva aqui no canal também, ative o sininho e até o próximo vídeo.